A gente começa falando de uma noite de horror, numa cidade chamada Milagres, fica no interior do Ceará. 13 pessoas morreram durante uma tentativa de assalto a 2 bancos. Esse crime foi de madrugada. Os bandidos foram ali, pegaram pessoas nas ruas, pegaram pessoas dentro de carros fortemente armados para usar como reféns. A polícia tentou impedir o assalto, houve uma intensa troca de tiros. Foram 20 minutos de pavor. Os moradores da região ficaram realmente apavorados. 13 pessoas morreram, gente, nessa troca de tiros. 6 dessas pessoas eram reféns. Já foram identificados o João Batista Magalhães, um empresário pernambucano, e o filho dele, Vinícius Magalhães, de apenas 12 anos. Na ação, os bandidos bloquearam a BR-116 com um caminhão e fizeram 6 pessoas que estavam passando ali pela estrada de reféns. 5 eram da mesma família. Os bandidos fugiram sem levar nada. 2 suspeitos foram presos. Eu vi o prefeito da cidade de Milagres comentando que há 2 crianças entre as vítimas fatais. Vimos aí uma delas é o Vinícius, de 12 aninhos, filho desse empresário. E a gente, para contextualizar essa realidade, né, de assaltos a bancos muito violenta nessa região, eu estava vendo aqui que, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, pelo menos 44 ataques contra bancos foram registrados esse ano. E para vocês terem ideia, nessa mesma madrugada, houve um segundo ataque. Durante a madrugada, um outro grupo armado explodiu uma agência bancária no município de Itatira, que fica ali no sertão central do Ceará. 15 homens participaram do crime, armados de fuzil. Então, Otávio, a gente tem aí... Eu quis dar esse contexto para ver como a coisa vai se agravando no estado do Ceará, como os bandidos estão fortemente armados. E desse caso, numa troca de tiros com a polícia, 6 reféns mortos. É terrível, é dramático, é muito triste. Maria, eu até peço assim, desculpa para o assinante voltar a falar sobre as facções criminosas que se tornaram, deixaram de ser quadrilhas locais para se tornarem quadrilhas, cartéis transnacionais no Brasil. Esse é o método da facção paulista que foi para o Nordeste, está se expandindo para o Nordeste. E o que eles estão fazendo me lembra muito as histórias que a minha avó, que é de Maceió, contava sobre o cangaço. Porque ela contava que ela pequena, os pais, as tias, saíam recolhendo tudo em casa, dizendo, vamos embora, porque o Lampião está vindo, e o Lampião cercava a cidade e ali cometia todos os crimes todos os tipos de crime ali contra aquela cidade. Ele fazia uma cidade de refém. Uhum. Então, o que a gente está vendo é exatamente isso. Não é a primeira história. Esta semana que nós contamos sobre isso, eu estava vendo aqui, Milagres do Ceará é um município ali de 28 mil habitantes. Então, portanto, menor do que muito bairro em termos de quantidade populacional, que um bairro de São Paulo, das grandes metrópoles. E a táticas dessas quadrilhas é justamente essa. Primeiro, deixaram de atuar apenas nos grandes centros. Quando eram quadrilhas locais, quando você tinha facção... O que fazia a facção carioca? Roubava... aqui no estado do Rio de Janeiro, que era onde ele não tinha tentáculos, tinham braços curtos. Uhum. E era o banco da esquina. Em São Paulo também o banco da esquina. Agora não, agora eles estão pelo Brasil inteiro, privilegiam cidades do interior. Do interior pelo Brasil inteiro, porque nossos assinantes volta e meia estão mandando mensagens falando, vocês têm que falar disso, cidades do interior... Volte me explode-se um banco, é algo, né? Geralmente uma cidade dessa não é uma cidade cujos índices de violência indicam que você tem um grande aparato, um batalhão especial disso, daquilo, geralmente é um posto policial. Tanto que, desculpa te interromper, hoje a polícia dizia, porque uma cidade tão pequena vê-se nessa situação. Aí os policiais diziam hoje, os bandidos fugiram, então, gente, procura não sair de casa. Imagina, hoje no dia seguinte... tipo assim, o que fazer? Não saiam de casa. E alguns moradores falaram, não, mas eu vou sair de casa. Então, é uma situação de uma insegurança,
de um tamanho de insegurança. A gente tem, assim, narrações desses moradores ali da imediações, do que eles ouviram, de como ouviram, de ir para a janela, ver corpos no chão. Isso aí é uma barbárie, uma carnificina no meio de uma rotina de uma cidade tranquila, né? Uma tragédia, vira uma pane, né? Porque você imagina uma cidade desse tamanho, uma tragédia desse tamanho, aquilo marca aquela população para sempre. Não vai ter ninguém que não tenha algum tipo de relação com essas pessoas. Agora, é curioso, assim, curioso. Para quem cresceu no Rio, que é o meu caso, assim, uma cidade que sempre foi conhecida como um lugar violento, que a gente cresceu sempre envolvido em histórias de violência, existia uma ideia de que o interior do Brasil era totalmente diferente. Exatamente. E eu me lembro, nos últimos anos, de, viajando pelo interior do Brasil, sentir a violência presente, sentir a insegurança, sentir esse medo das pessoas, justamente em lugares que não estavam nem preparados, assim, praticamente para isso, nem mesmo no imaginário, assim, né? Apesar de que eu concordo com o Otávio, eu também fiquei lembrando de histórias do cangaço, me remeteu, apesar de que ali existe toda uma romantização também, né? Enfim, é um pouco diferente, mas me remeteu a esse tipo de história, até porque talvez a gente não tenha tanta referência de histórias de violência nessa escala, em lugares menores, né? Me chamou a atenção Paraíba do Sul, né? Que é uma cidade não é tão pequena assim, né? Mas eu tinha muito essa imagem das portas abertas, sabe? Das portas abertas, tudo aberto, quem tiver carro, chave no carro, assim. E eu estava conversando com o morador e ele dizia como as coisas estão mudando, olha quantas grades começam a aparecer, né? Começam a aparecer os muros, começam a aparecer as grades. E realmente, né, Garamba, essa realidade de assalto a banco pelos interiores do Brasil chama muita atenção. Eu até ia, como o Otávio trabalhou muito com isso, com essa questão de estratégia policial, de segurança, e o que às vezes me espanta, Otávio, é que assim, quer dizer, claro, não dá para falar assim, todo o interior do Brasil, existem certas regiões que são mais afetadas, então, às vezes eu fico olhando, como você falou, olha, o sindicato dos bancos falou que pelo menos 40 ataques nos últimos meses, assim, então... Me dá sempre essa impressão, não só... Às vezes a gente vê isso como, tipo assim, olha, um bairro de uma grande cidade, olha, do comerciante fala, olha, é a 10ª vez que assalta. É como se os bandidos achassem uma, aspas, mina de ouro e vão até aquilo esgotar. De maneira insistente. Pois é, porque, assim, não é possível, então, se o sindicato registra mais de 40, então, a inteligência policial também tem que estar ligada. Opa, tem algum fenômeno acontecendo aqui, né? E aí eu pedindo desculpa para falar de novo dessa internacionalização, porque o que aconteceu? Quem vigia as quadrilhas se internacionalizaram e agora se tornaram transnacionais, mas a inteligência continua local. A polícia pensa local e os bandidos agem globalmente. Então, por exemplo, esta facção é a facção de São Paulo. Eu já disse aqui, o Rio de Janeiro vai pagar pela cumplicidade com o crime organizado, São Paulo vai pagar pela hipocrisia, que eu chamo de hipocrisia. Porque o que diz São Paulo? Não, nós temos baixos índices de homicídio. Você vê um debate entre Márcio França e Dória, o tema segurança é um tema, assim, lateral, como se não fosse um problema. E qual é o grande problema? É uma facção paulista que está lá, que estranha-se, muita gente estranha, em que é a única grande facção em que o Estado toma conta, não transfere para presídios federais. Isso, segundo os adversários dessa política dos governos tucano, é uma forma de um pacto não declarado, ou seja, olha, vocês fiquem aqui e fiquem aqui que também os bandidos não vão provocar muitos problemas. Quando efetivamente teve ali um entreveiro, eles saíram matando gente pra caramba, policiais. Deixa eu só fazer uma retificação, que agora saiu de novo a recontagem, são 12 mortos e não 13, são 12 mortos nesse tiroteio. Eles primeiro falaram em 12, depois chegaram a dizer que seriam 13 e agora confirmaram o número de 12 mortos depois desse tiroteio entre bandidos e policiais. Aliás, Otávio, no caso de São Paulo em particular, tem mais ou menos 12 anos que essa facção fechou a cidade. Eu não sei se o assinante se recorda disso. E ali se mostrou um nível de organização, um nível de articulação que nunca foi visto em nenhuma outra cidade do país, inclusive no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, às vezes, você vê coisas pontuais de fechamento de comércio, etc. Mas no caso de São Paulo, houve aquele fechamento generalizado
e depois a vida aparentemente voltou ao normal. Então, me chama a atenção essas colocações que você está fazendo. E nesse caso específico do Ceará, me parece evidente que não é uma quadrilha local, né? Por conta da quantidade de armamentos, do nível de organização. Viu ali uma fragilidade, entre aspas, uma facilidade. Então, eu vou agir aqui porque eu não vou ser combatido com o mesmo nível de intensidade que poderia ser combatido num grande centro urbano. E os bandidos, né, que não foram alvejados e mortos, fugiram, né? Então, realmente é um quadro complicado. Agora, eu posso fazer um pouco de esperança, assim? Por favor! É o seguinte, como eu disse, assim, que a polícia, ela pensa e age local, enquanto essas quadrilhas já agem nacional e transnacionalmente, ou seja, estão no Paraguai, estão na Bolívia, estão no Peru, estão na Colômbia, a indicação do Moro, que a gente sempre discute aqui, é uma esperança. Por que que é uma esperança? Que é a primeira vez que se tem um ministro da Justiça que não é... cujo papel principal não é ser o advogado criminalista do presidente. Essa é a diferença. É alguém que está ali no Ministério da Justiça para pensar num combate ao crime organizado, seguindo o dinheiro, que é o caminho mais indicado, porque esse dinheiro que roubam aí, ele vai parar, ele está passando no sistema financeiro. Então, acho que pela primeira vez a gente pode ter assim, uma inteligência e um olhar nacional sobre o crime. Sem dúvida. E você em casa, convidadíssimo a participar. 4002-2884 é o nosso telefone, o telefone da nossa central de atendimento ao telespectador. Você quer contar a experiência da sua cidade, a sua sensação de insegurança, os problemas que você enfrenta nessa área de segurança pública, divida com a gente, por favor. Está aí o telefone 40022884. Ou então você acessa o falecomaglobonews.com.br.